Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos, muito bem-vindos a mais um programa Ser das Estrelas. Continuando com a nossa série Meu Despertar, Minha Transformação, trouxemos mais uma linda convidada que vai falar conosco de como foi o seu processo e como está sendo reconhecer as transformações que aconteceram na sua vida. Mas antes de começar, eu lhe convido a curtir e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vão gostar muito de conhecer mais uma história, porque cada história é diferente, cada despertar é diferente, porque nós somos seres únicos. Então, vai lá, faz isso, e depois não esquece de deixar o seu comentário. Hoje nós trouxemos a nossa querida Cris Lantin, que vai nos falar um pouco de si. Seja muito bem-vinda, minha querida. Gratidão pelo convite, minha querida. É um prazer estar aqui com você no programa. E assim, em primeiro lugar, gratidão, né, por todo esse amor que você tem por todas, por todo esse acolhimento, pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço você ter aceitado tão prontamente, tão de boa vontade. As pessoas que estão nesse processo do despertar, elas têm um coração imenso, e você não foge à regra, né? Então, estão sempre disponíveis para falar para outras pessoas, né, de como foi, o que é que está acontecendo, e trazer mensagens muito edificantes que vão regar o coração daqueles que estão buscando por essa aguinha fresca ali, que vai fazer brotar a sua sementinha. Então, conta um pouquinho para a gente aí da sua história. Bora lá. Bom, eu sou Cristiane Lantin, 47 anos, tá? Há 12 no processo de transformação. Por quê? Porque eu não era da área de terapias, eu era contadora e advogada, trabalhava numa empresa onde eu era gerente, né, e CEO de uma das áreas. Então, era uma loucura. E assim, eu sempre vinha buscando algo de transformação, algo de conhecimento, porque eu sempre gostei dessa área mais espiritualista. Porém, depois, trabalhando nessa empresa, eu vivi um relacionamento tóxico e abusivo por muitos anos, e nesse sentido, eu falei, não, agora é a hora de realmente buscar e transformar essa situação tão repetitiva que eu tinha na minha vida, padrões de relacionamentos abusivos e tóxicos. E foi nesse processo que eu vim buscar entender e transformar aquilo que eu estava vivenciando, né? E aí comecei com o Reiki, me apaixonei pelo Reiki, abandonei minha profissão de advogada e de contadora, e comecei na jornada de terapias. E desde então foram diversos cursos, né? Eu parti para a área de medicina chinesa, ortomolecular, iridologia. Só que a iridologia, ela me trouxe um campo de conhecimento mais humanizado das pessoas, um olhar, né? Olhar para os olhos da pessoa e ver os sinais emocionais, o que fazia sentido para mim na época, porque a medicina chinesa só cuidar do corpo físico, para mim era muito vago. Embora a medicina ela trata a pessoa como um ser total, um ser holístico, ainda assim tinha um gap no meu ponto de vista, né? E a iridologia ela me trouxe essa questão mais de olhar para o emocional. E eu falei assim, opa, peraí, então eu comecei a me olhar mais as minhas feridas, mais as minhas cicatrizes que estavam registradas na minha íris. E foi daí que eu fui buscar as reprogramações emocionais. E aí foi lindo, né? Porque tive que sair da zona de conforto, o que não é fácil, doloroso, E trabalhar com a atriz, a zona de conforto, eu costumo chamar de zona de acomodação. A gente fica lá tão acomodadinho, né, que é difícil a gente escolher sair. Depois que a gente sai, a gente vê que é bom. Mas até lá... É porque é gostosinho, né? É gostosinho você ficar ali, para que mudar, né? A gente fica na esperança de que algo mude,
né? A zona do conforto, ela traz isso. Você fica naquela esperança de que algo mude. Mas você que tem que dar o primeiro passo. Então, nesses processos terapêuticos de reprogramação, eu vim entender que assim, eu tinha que dar o primeiro passo. Então, eu fiz todo esse processo e venho fazendo, porque cada momento a gente descobre um pontinho que a gente tem que trabalhar, né? Então, para poder aí começar a trabalhar nos outros. Então, foi daí que eu conheci o Theta Healing, o Barra de Axis e, por fim, a Magical, né? E começa a dar um boom, né? Começa a entender, e a astrologia também. A astrologia também, ela me trouxe bastante conhecimento do meu lado sombra de tudo que estava acontecendo. E foi aí, foi esse processo. Fazer um adendozinho aqui para explicar para o nosso público que a Medical é Medical Energy of Unification. É um curso que nós fizemos juntas e por isso ela se referiu apenas à Medical. Que eu já sou da família, né? Já acho que todo mundo conhece, mas o público não conhece, precisa conhecer. E você bem sabe o quanto é transformador, né? E eu passei também, além de fazer o curso, eu passei no processo com a Beth, com outras ferramentas que ela trabalha também, e isso faz cada pontinho de transformação. E eu ainda continuo no processo, né? A gente sempre continua no processo. E é isso, essa vontade, essa necessidade de sair de uma situação completamente horrível que eu vivenciei por muitos anos, porque só quem está no relacionamento tóxico sabe o que é, né? Às vezes tem muito julgamento do lado de fora, por que você não sabe, porque isso, porque aquilo, mas só quem sabe é o momento certo de sair, e foi graças a todos esses processos de transformação que eu consegui a minha liberdade. E a minha liberdade e a minha transformação pessoal, porque quando você sai de uma relação dessa, você também fica meio perdida. Sim. Né? Então, essas terapias, esse despertar me trouxe uma base, me trouxe um acolhimento, me trouxe uma vontade de um olhar para si, de um amor próprio, e de entender e transformar com muito acolhimento, com muito amor, que assim, não, tudo é possível. Então, foi esse o meu despertar. Assim, rapidinho, né? Você fez uma síntese bem... Você conseguiu ser mais sintética do que eu. Eu me julgo uma pessoa muito sintética, você conseguiu ser mais do que eu. Mas, enfim, é isso mesmo. A gente pega aqueles pontos que são pontos chaves do nosso crescimento, né? Eu, por exemplo, passei pela medicina chinesa com problemas físicos, né, fisiológicos. Eu tinha uma rinite crônica com sinusite, enxaqueca já há 4 anos, eu não respirava mais, e eu tomava remédio para dor a cada 8 horas, não tomava com menos intervalo, porque não podia. Uhum. E eu me curei totalmente na medicina chinesa. Então, assim, foi um grande passo para mim, um grande conhecimento, até porque o profissional que me tratava, ele dizia assim, eu trabalho com medicina vibracional. E ele trabalhava com todo o corpo, com todo o ser. E eu me lembro que naquela época, ele colocava uma agulhinha aqui, né? Essa agulhinha é ótimo. E aí ele botava isso, que era para abrir, né? O meu canal. E eu não entendia naquela época. E para mim estava tudo bem. Às vezes doía, às vezes não doía. Ele botava aqui também, né? Então, assim, foi um processo inicialmente muito doloroso, mas que o meu ser sabia da importância daquilo para o meu desenvolvimento. E aí eu continuei, apesar das dores, porque quando eu cheguei, como eu estava muito congestionada, cada agulha era um prego que ele enfiava no meu rosto. Mas a gente sabe, né? É como você disse, Cris, a gente sabe a hora de sair, a gente sabe o que precisa fazer. Nós, como seres essenciais que somos, nós sabemos. E nós acessamos esse espaço quando a gente se permite para mudar qualquer situação da nossa vida. Você disse a palavra-chave, quando a gente se permite. Isso. Porque, assim, todo o nosso saber está em nós e é inato. Exato. Aí, se eu não me permito, se eu não passo por esse processo de despertar, do permitir acessar isso,
eu não acesso. Uhum. É que nem no mercado, você chega lá, tem um monte de prateleira com tudo que você precisa. Um mercado grande tem tudo, marcas, valores, tudo que você só vai levar para casa aquilo que você escolher, né? Aquilo que você acessar. O que você não acessar, você não leva. Assim é como a gente. Somos esse grande supermercado que temos tudo disponível no nosso ser, mas a gente só acessa aquilo que a gente se abre para acessar e para receber. Então, assim, na sua jornada tem pontos muito interessantes, por exemplo, a iridologia, né? Esse processo lindo, né, de aprender a olhar o olho do outro e a partir daí você olhar o seu olho. Eu curti muito a iridologia, mais nesse aspecto emocional, porque ali os olhos são a janela da alma. Né? E tem uma passagem na Bíblia que fala: se os seus olhos são bons, o teu corpo é são. Né? Então, ali nos olhos, e assim, não só no aspecto fisiológico ou emocional, mas assim, você percebe no olhar de uma pessoa se ela está feliz, se ela está triste, se ela está cansada ou não. Os olhos, ele entregam. E na parte comportamental, principalmente no cronorrisco, que foi uma técnica que eu aprendi, ele traz, assim, ali onde que exerceu um trauma na vida da pessoa, que reflete em alguma área de sua vida. Então, é muito fantástico isso, porque às vezes a gente não lembra, né? Até essa questão de você falar que a gente sabe o que a gente precisa, às vezes as pessoas perguntam, mas como que eu vou entender esse sinal? Como eu sei aquilo que eu preciso? Fica aquele pontinho de interrogação na cabeça. Quando a gente fica com aquele pontinho de interrogação, aquela coisa martelando, é aquilo que a gente precisa trabalhar. Mas às vezes a gente não sabe aonde ou o porquê daquela situação. Mas assim, a iridologia é uma das ferramentas, né? Assim como tem o registro acástico, enfim, tantas outras ferramentas tão poderosas quanto. Mas a iridologia era só mostrar ali aquele norte onde estava alguma situação. Então, quando a pessoa fica aquele pontinho de interrogação na cabeça, ela tem que procurar ajuda. Porque o despertar é preciso. Sim. Eu li uma vez, ou ouvi, já não me recordo bem, falando sobre os olhos, a janela da alma. Diz que a gente passa de uma encarnação para outra e o que a gente leva são os olhos, né? É o nosso olhar. E é por isso que a gente, ao se encontrar com uma outra pessoa, a gente reconhece aquela alma, porque os olhos são os mesmos. Não os olhos físicos, né? Não o globo ocular, né? Mas o olhar é o mesmo, né? Então, eu acho isso assim, muito interessante. Né? Então, quando você falou assim da iridologia, uma vez eu fui a um iridologista, não fiz a consulta e tal, mas procurei saber o que era, não me lembro mais porque também eu não fui adiante. Mas acho muito interessante. Assim como você também fez o Teta Healing, fiz o Axis, a gente vai na busca, né, Cris? Mas aí, assim, eu quero que você me conte assim, na sua vida hoje, qual a maior transformação que você percebeu? Minha maior transformação foi me sentir merecedora das infinitas possibilidades. Porque por eu ter vivido uma relação tóxica, como várias pessoas, a gente perde a nossa identidade. A gente acredita que, assim, não é possível, a gente não merece, principalmente se você vive com uma pessoa narcisista, ele sempre é tudo e você é sempre o nada. E o despertar, essas ferramentas me trouxe essa identidade, né? De olhar para mim e falar, peraí, calma, eu mereço, eu posso. Então, o principal da minha transformação foi no sentido de, sim, eu posso e eu mereço. Eu acho que esse é o ponto primordial, porque daí me abriu para infinitas possibilidades, me abriu portas para poder enxergar a minha vida como um todo. Você se encontrou. Exato. Porque você estava perdida de você. Encontrei a Cristiane. Isso. Eu acho, Cris, que não podia que você não poderia ter encontrado uma coisa melhor.
Uma coisa mais grandiosa, mais poderosa do que ter encontrado a você mesmo. Porque todo o nosso processo é encontrar a nós mesmos. Algumas pessoas estão realmente muito perdidas de si, né? Outras um pouco encontradas de si, mas a grande maioria ainda não se reconhece como ser de luz que é. E todos somos, né? E no dia que se reconhecer, vai ser a grande transformação e o grande despertar da vida desses seres. E a gente que está nesse processo, né, Cris, trabalhando com outras pessoas, com outros humanos, a gente torce muito por isso, né? A gente sempre coloca as nossas ferramentas, as nossas técnicas, o nosso conhecimento à disposição desses seres, para que eles possam fazer o próprio caminhar. Sim. Porque uma coisa que o despertar traz muito para a gente é essa consciência. A consciência de que tem mais, que nós somos mais, que nós podemos mais. Uhum. E a gente entra num processo de buscar, sem saber o que é que a gente está buscando. E a gente descobre no fim do túnel, ou no meio do túnel, quem sabe, que o que a gente está buscando somos nós. Cada um está buscando a si próprio. E essa busca é tão gostosa. E ela pode ser muito leve. Exato. Se a gente escolher. Para isso, a gente precisa deixar de se autoflagelar, de se autojulgar, sair da competição, das brigas, das desavenças e buscar efetivamente um espaço de paz no coração. Isso. Do não julgamento, né? Porque a gente se julga muito. Isso. Aí, às vezes, eu falo que quando a gente vai para o autojulgamento, a gente entra num espaço de autoculpa. Né? Uhum. Eu fiz alguma coisa, aí eu me julgo. Quando eu me julgo o quê? Culpada. Se eu não me julgar culpada, eu me julgo vítima, né? Sim. A gente vai para essa dicotomia, né? Ou eu sou culpada ou eu sou vítima. Se eu sou vítima, eu não me responsabilizo pelos meus atos, a culpa é do outro. Se eu sou culpada, eu preciso me punir. E se eu preciso me punir, me castigar, eu não posso usufruir de nada, porque eu não sou merecedora. Olha a grande palavra aí. Exato. Se eu não sou merecedora, o que é que eu faço? Eu me auto-saboto o tempo inteiro. Uhum. É um ciclo vicioso. E você traz uma visão interessante, porque se a gente for simplesmente entender o que colocam aí nas internet da vida, que você é responsável por tudo na sua vida, você cai nesse padrão de culpa, né? Porque assim, tudo bem, eu atraí um relacionamento, mas então eu sou responsável? E aí cai na culpa. E nem sempre é só isso. É olhar e falar, peraí, eu tenho minha parcela, mas eu também tenho a minha responsabilidade. A minha responsabilidade no sentido de, ok, eu posso mudar isso. E é isso que você traz, essa permissão de mudar. Isso. Porque, assim, quando a gente está numa situação desagradável, seja ela qual for, a gente olha para ela. A gente não consegue olhar fora dela. Então, quando a gente está olhando para aquilo, a gente está mantrando aquilo e trazendo mais daquilo para a nossa vida. Uhum. Seja para eu olhar demais, né? Ou seja, eu olhando achando que eu não tenho. Né? Aí eu não tenho amor, aí eu não tenho dinheiro, aí eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, a gente vai mantrando isso, a gente vai perpetuando isso na nossa vida. Quando a gente se responsabiliza pela nossa criação, a gente olha, a gente hoje já pode olhar e dizer assim, ok, sou responsável pelo que eu criei. No seu caso, especificamente, né? Eu criei um relacionamento abusivo. Ok, criei. Criei para quê? Né? Para algum motivo me levou a criar aquilo, né? Para que eu pudesse o quê? Aprender a fazer alguma coisa com aquilo. No seu caso, você precisou, talvez, criar essa situação para você ir buscar a Cris.
Exato, exato. Né? Eu super entendo dessa forma. Né? Você se desidentificou totalmente para você ir buscar você. Uhum. Se, talvez, aqui tudo são suposições, tá, gente? A gente não trabalha com certezas. Não tivesse criado isso na sua vida, você talvez não tivesse ido se buscar. Você ficava ali naquele padrão morno, né? Uhum. Que não vai nem para um lado nem para o outro. Sim, sim. Eu sou muito agradecida pela situação que eu vivenciei, porque hoje eu gosto muito mais da Cristiane hoje do que a menina que era lá atrás. Isso. Imatura, que tinha ego, porque estava num cargo lá em cima, mas eu não tinha uma conexão comigo mesma, não tinha uma conexão com o Criador. Então, eu precisei desconstruir tudo aquilo que era belo aos olhos dos outros para eu me encontrar. Então, esse foi o grande ganho. Isso. Eu também criei, né? Eu criei também um relacionamento abusivo e foi um grande pontapé para eu sair do lugar. Então, assim, eu criei aquilo para que eu fosse em busca de algo novo, de algo maior. Né? E quando a gente sai, a gente precisa se lançar no novo, que a gente não conhece. Esse novo, gente, pode ser muito gostoso. Porque a gente costuma, sabe, Cris, acreditar que o que é desconhecido é perigoso. Nós fomos condicionados a isso, né? Não faça isso porque você não conhece, não fale com estranhos, não isso, não aquilo. Tudo que é desconhecido, né? As pessoas rotulam e não permitem que a gente experimente. Só que existe aquele desconhecido que é perigoso, né? Tipo, você não vai colocar a mão no fogo, porque você sabe que vai queimar, né? Mas existe o desconhecido que você acessa a partir de outro espaço, que é o seu coração e o seu ser. Aí esse desconhecido é um desconhecido que você vai com um certo grau de segurança. Né? Você vai sem conhecer, mas você vai conhecendo, porque você sabe que vem coisa boa. E você já sabe os seus limites, você já sabe os seus pontos fortes ou fracos. Então, fica mais fácil. Sim, a partir do momento que a gente se conhece, tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais fluido. Tudo é muito mais leve. Agora a gente tem que escolher. É muito mais divertido e interessante. Sim, sim. No início, quando eu comecei a minha jornada de uma forma mais consciente, as primeiras ferramentas, né, você citou aí o Theta Healing e o Access, chegaram para mim juntas, né? Eu fiz um curso numa semana, um curso na outra, e tirei muitas coisas boas dessas duas ferramentas, tanto do Theta Healing quanto do Access, né? Eu fiz várias formações do Access e fiz também várias do Theta Healing. E assim fui me aprofundando, e usufruí muito delas. Não só em atendimentos, mas principalmente para o meu autoconhecimento. Sim. Né? O Theta Healing, ele foi assim fundamental no meu processo de liberação de crenças. Né? Liberei muita coisa. Eu fazia processos diariamente, né? De liberação, aquele digging, né? Que a gente vai lá, até chegar na raiz daquela questão e solta, libera, entrega o Criador. E a gente faz essa conexão linda com o Criador, a conexão do Theta Healing com o Criador de tudo que é um deleite, é um deleite. Eu amo muito. E o Axis me trouxe uma abertura de pensamento, né? De liberação de várias crenças e padrões muito importantes também, né? O fato de nós nos reconhecermos como seres infinitos, isso é grandioso demais, né? O fato de nós acessarmos as infinitas possibilidades, isso é muito grandioso, né? A gente sair do assistencialismo, né? Percebendo que nós podemos ser contribuição, a escolha, o respeitar,
né? A escolha do outro. Sim. Então, assim, a gente vai caminhando, evoluindo e adentrando cada vez mais profundamente nessas questões que vão sendo libertadoras para a gente. Né? E aí a gente vai se tornando mais de nós mesmos, porque a cada passinho que a gente dá, a gente acessa mais do nosso ser essencial, mais do nosso saber. Eu acho que assim, acesse o seu saber. Né? Você sabe, mas a gente precisa se abrir para saber o verdadeiro saber, acessar o verdadeiro saber. Não saber da mente que mente. E como mente, né? E como mente. Eu gosto de imaginar tanto o Theta Healing quanto o Axis, quanto a Magical Energy of Unification, como a taça do conhecimento. Eu imagino assim, ela é uma taça, e tudo que a gente vivenciou e experienciou, ele vai entrando dentro daquela taça e é fechada, que é o inconsciente, né? Então, acessar essas ferramentas, o despertar, você abre a taça do conhecimento, a taça da verdade. E você se deleita de tudo aquilo que precisa ser reconhecido, trabalhado, ressignificado, e aí você abre para uma expansão muito maior. Eu acho também. A Medical, ela me trouxe a energia sutil, né? E o trabalho em conjunto dos seres das estrelas, dos seres das constelações, dos seres de luz. Então, isso é o que a gente vai viver na quinta dimensão e que a gente já começa a viver aqui, neste momento, né? Que é o trabalho coletivo em prol de um todo, né? Sem rótulos, porque quem faz o trabalho não é fulano nem cicrano. Quando a gente está numa instituição trabalhando, né, a gente quer o mérito, né? Esse trabalho é meu, fui eu que fiz, fui eu que apresentei o projeto, é porque fulano, porque não sei o quê, e a gente fica nessa picuinha, nessa bobagem de disputar pelo ego. E a Medical, ela nos traz essa unidade, essa unicidade de trabalho, de todos os seres que trabalham unidos, juntos, em prol do todo. Então, não é lindo? Isso é muito lindo. E isso é quinta dimensão. E nós estamos dando esse passo, né? Então, é isso, Cris. Eu agradeço muitíssimo. Você gostaria de fazer mais alguma colocação? Eu queria, assim, para quem estiver assistindo e tiver tocado no seu coração de se transformar, né? Procurar essas ferramentas, procurar os terapeutas que possam te ajudar a realmente a transformar, te fazer sair da zona de conforto para poder você encontrar o seu melhor. Não é fácil, mas é prazeroso e transformador. O despertar, ele é necessário, principalmente a partir de agora, né? Que a gente está entrando nessa quinta dimensão. Tem que fazer. É isso mesmo, não tem como acessar a quinta levando a terceira a reboque. Tem que soltar, gente, tem que soltar, não tem jeito, tem que soltar para poder ter um novo. É como se você quisesse estar lá no seu relacionamento abusivo e começar um novo sem largar o velho. Não rola. Funciona, não funciona. Não funciona e você vai sempre repetindo do mesmo. Só vai trocando o rapaz, a mulher, enfim, só vai trocando a pessoa, mas a história continua a mesma. Bom, Cris, fala aí das suas redes sociais. Bom, meu Instagram é Cris Lantin, tá? E eu tenho meu canal no YouTube também, que é o Cris Lantin. E é isso, eu estou aqui à disposição, sempre que você precisar, pode contar comigo, sabe quanto que eu gosto de você e da família da México. A recíproca é verdadeiríssima. Então, meus amores, no meu Instagram, @cerdasestrelas.bet.co. Nós temos também um blog, Ser das Estrelas, temos também Facebook, temos este programa aqui às terças-feiras, às 18h30, na Crom TV. Na quarta-feira, eu estarei no programa da Gleide Membauer, se não me engano, trazendo uma canalização dos Pleiadianos de Mãe Maria, falando sobre o caminho do coração. Estão todos convidados.
Durante o mês de abril, nós teremos 7 sessões energéticas com canalização de seres das estrelas. Quem quiser participar, entre em contato com a gente. A gente coloca sempre o link do grupo lá na descrição do programa. Então, minha gratidão aos seres das estrelas, ao Comando Estelar Galáctico da Luz, a todos os elementares da Terra, a Gaia, o Sol, a Lua, e a toda essa gama de seres infinitos, maravilhosos, os mestres ascensionados, os anjos, os arcanjos que estão conosco, e todos eles que direcionam esse programa, que guiam todo esse trabalho. Minha gratidão, um beijo no coração de cada um. Fiquem em paz e tenham uma excelente semana.